Ah, 100%. A gente, aliás, o Praia, a gente vai falar agora sobre isso. O Praia tá com o elencaço, o titular e o Agora reserva. vamos juntar as peças e ver o que pode dar tudo isso, né? Não sei se vocês viram nas nossas redes sociais, no @saque.viagem, a gente colocou ontem 2 enquetes lá no feed. Uma enquete era sobre opostas e a outra era sobre a estrutura do time em si. Não adianta o time ter grandes opostas se essa estrutura aqui não funcionar. Amanda voltou para o Sesc Rio exatamente para consertar esse problema. Tá? Com a Tandara em quadra, é preciso ter uma recepção boa. Com as centrais que o Sesc tem, é preciso também ter um passe chegando. Porque hoje em dia, se você não tiver as centrais jogando, é complicado. Até mesmo para opostas desse nível que a gente acabou de comentar. Então a Drusila atravessou aí momentos nas temporadas anteriores com dificuldade quando ela era muito caçada. A Amanda voltou exatamente para dar uma compensação a isso. Tem a Natinha e tem a Gabiru. Exato. A Natinha a gente colocou aqui na linha de passe que deve ser a opção do Bernardinho para recepção. Então a Natinha vai ter que entender o jogo. Né? Entender o jogo, saber como o outro time está sacando, se posicionar um pouco mais para cá, cobrir mais espaço. E quem pode entrar aqui nessa equipe? A Penha. Né? E a Penha o que é? Uma jogadora, principalmente de opção ofensiva. Pancadão. Exatamente. Então, se entrar no lugar da Drusila, a estrutura está mantida. Agora, se a Amanda não rodar e a Penha precisar entrar no lugar da Amanda, aí a estrutura já se... Que é até uma situação que acontece na seleção. Às vezes a Amanda é a titular, a Drusila é a reserva, a Amanda não roda, o Zé Roberto veio uma opção mais ofensiva. O que é legal aqui no caso da Amanda, saiu depois de 10 anos de Rio de Janeiro como reserva. Entrava apenas para sacar, por isso que a gente fala tanto sobre escolhas de carreira. Ela optou para ir para um time menor, no caso Brasília, fez 2 grandes temporadas no Brasília e aí já ascendeu para o Praia Clube. Praia, seleção brasileira, foi fundamental, né? Apesar de muita gente não gostar, achar que a Amanda não devia estar na seleção, os momentos que ela entrou, ela foi fundamental para o Brasil chegar em segundo lugar na Liga das Nações. Cumpriu o papel dela. Falar, né? E melhorou muito o ataque. A Copa do Mundo ela já estava com um ataque muito melhor do que quando ela começou a participação dela. Torço muito para a Drusila também resolver os problemas de ordem física. A Drusila precisa voltar 100%, dando nela como a gente sabe que ela pode dar. E eu espero que essa seja a temporada da recuperação total. O Santeg, Cacá, está até comentando sobre a Drusila. Por que ela não vira mais bola com tanta facilidade? Seria essa questão física dela? Sim, sofreu muito. Sofreu muito, principalmente na temporada anterior. Sofreu muito a temporada anterior, o Sesc também sofreu muito na temporada anterior com essa linha de recepção, e aí a gente viu que o Bernardinho trouxe 2 jogadoras diferentes para compor essa linha de passe. Sim. Foi o grande problema do time, até a Monique chegou a jogar de ponteira no passado, porque as ponteiras efetivamente não estavam bem. E mesmo as centrais, né? Não conseguiram jogar, muitas vezes por causa da deficiência do passe. Exatamente, mas acho que agora é um time mais equilibrado. E a gente tem também Gabiru aqui disputando essa vaga com Natinha. Agora Osasco também só manteve a Camila Bright nessa linha de recepção. Trouxe Bielsa, que a gente já falou sobre a opção de saída. Trouxe Jaqueline, que também é outra dúvida para essa Superliga. O Luiz Omar também tem trabalhado bastante com a Kika. Tem a Vanessa, que veio do Bauru também, que é uma jogadora mais de recepção. Tem a Ellen Braga. Sim. Então, a princípio, eu acho que a Ellen aí poderia estar em melhores condições que a Jaqueline hoje, né, para começar o jogo. Mas a Jaque a gente conhece. Se ela estiver bem fisicamente, essa linha de passe pode se tornar realidade. Né? A Bielsa não é uma especialista como são as outras duas, então a gente poderia ter uma formação que a gente chama de 2+1. Né? Camila e Jaqueline ocupando um espaço maior na quadra, e deixando Bielsa e Casanova baterem na bola. O que tem acontecido até no Paulista, nesse último jogo que elas fizeram no José Liberati contra o Atacadão Josense pelas quartas de final,
Bielitsa escondidinho ali na recepção e a Jaque e a Bright com uma quadra enorme. Agora precisa ver que uma Superliga é diferente de um Paulista, né? É um campeonato de longa duração, por isso que eu falo da questão de condicionamento da Jaqueline, né? A Jaqueline não vai poder ser só uma jogadora que receba. Ela vai precisar também compor ofensivamente. O time de Osasco tem tudo para ser um super time, mas precisa ver se todas essas peças dão liga. E tem essa questão também que na Superliga a gente vai ter melhores sacadoras como Polina. Isso. O Paulista é uma coisa, Exato. Você consegue esconder a jogadora, agora passar com duas na Superliga é diferente. E lembrando, talvez quem está assistindo a gente não saiba, os vídeos de todos os jogos circulam entre todos os times. Então você tem um acúmulo de dados que você fala assim, opa, fulano do time tal jogou contra o Osasco sacando dessa maneira. Pode ser uma boa, vamos insistir. Aí outro time faz, tem sucesso. Aí os outros times vão começar a fazer. Aí vira um problema para o Osasco, né? Assim como todos os times. Mas é uma situação que pode reverter. Cacá, e essa situação que a gente tem falado sobre o Luiz Omar trazer muito a Kika, que é a segunda líbero, para o lugar da Bielitsa. O quanto é válido você toda hora queimar uma substituição para melhorar essa linha de passe? Então, são substituições, Vanessa, que você precisa ser pontual. Você vai usar a hora que vai definir o set. E aí pode ser importantíssimo. Num jogo mais equilibrado, é importantíssimo. Você evita que o adversário faça 2, 3 pontos, e isso pode significar o set numa hora decisiva. O que foi interessante nessa temporada aqui da Jaqueline foi que ela começou a jogar efetivamente já no Campeonato Paulista, quando ela fez a temporada pelo Minas, pelo Barueri, ela entrava já com a Superliga rolando. Então ela teve um tempo maior de preparação. Exato. Ela até comentou que na hora que ela atingia o auge físico dela, o time já era eliminado. Ela não conseguia jogar o restante da Superliga. Então dessa vez ela teve uma preparação antecipada. Sim. E precisa saber também que o tempo começa a pesar, né? O descanso é às vezes mais importante do que o próprio treinamento, porque senão o corpo não recupera, não tem condição de treinabilidade. Porque o que acontece? O atleta é diferente da gente que faz atividade todo dia, né, Vanessa? O atleta começa a treinar e ele ganha um grau de treinabilidade, ou seja, no dia seguinte ele vai conseguir um ganho em cima do que ele tem acumulado. Na outra semana, no outro mês, a mesma coisa. Ele ganha em função do que ele tem acumulado de treinamento anteriormente. E isso que a Jaqueline precisa adquirir. E para isso precisa de descanso, né? Então, se ela conseguir administrar isso... Jaqueline já é o mesmo caso da Sheila que você comentou aqui, que tem que dosar melhor os treinos, sim. Segura aqui, segura ali, para conseguir chegar até o final da temporada inteira. Cacá, a gente tem aqui diferentes níveis, né, de preparação, os times que estão disputando Campeonato Paulista, os times que estão disputando amistosos. Como que você, quando era técnico do Campinas, gostava de trabalhar o planejamento do seu time para estourar em que momento da Superliga? Então, depende muito, Vanessa, porque eu acho que a principal análise que se faz é das condições que o time tem para chegar bem em que fase, né? Então, vamos supor que o meu time seja um time montado para brigar pelo título. Eu sei que eu vou passar pelas quartas de final, né? Eu vou conseguir uma colocação boa na fase de classificação, vou passar pelas quartas e a partir da semi a minha briga é mais forte. Então você faz um planejamento para você atingindo a partir das quartas o máximo de rendimento. Ali o teu time precisa estar voando, né? Então se tiver o caso, por exemplo, de um jogador que não está muito bem ali na metade do segundo turno, esse jogador vai ser poupado ali, porque o meu objetivo está lá. Em contrapartida, os times que não têm um investimento tão grande, eles querem o quê? Talvez brigar para chegar nas quartas de final. A briga está ali entre 9º, 8º, 10º, sabe? Então eu preciso chegar nesse momento bem, porque senão eu não vou conseguir. Então eu faço um planejamento para, no segundo turno, estar chegando no meu bom, no meu índice excelente. E depende muito disso, então, do que você tem de investimento e do que você espera para o seu time. Se você cair, então, nas quartas, acabou o planejamento, porque o seu planejamento era para semi. Exato. Então você não pode pecar porque
você vai fazer o quê? O planejamento, você sabe que você vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Você vai pegar um time mais fraco. Não vai perder nas quartas, né? Não vai. O teu planejamento, não é que o teu planejamento está para o time não jogar bem naquela fase. O teu time é melhor que o outro e vai ganhar. Aí na semi tem que estar babando. O Marcos Henrique e o Diego Damasceno estão fazendo o mesmo tipo de comentário e de pergunta. Bielitsa jogou muita bola na Copa do Mundo. Essa não devia ser uma aposta na Superliga, ela jogar de saída? Então. São duas perguntas que se repetem aqui, do Marcos Henrique e do Diego Damasceno. Então, por isso que eu acho que o próprio campeonato vai determinar isso, né? A gente pega o exemplo do Zaitsev, por exemplo. O Zaitsev era oposto, mas ele vai bem ali recebendo, então ele passa a ser ponteiro. Tem um oposto bom? Tudo bem, deixa o Zaitsev de ponteiro. Não tem um oposto bom? Passa o Zaitsev para ponteiro e vê alguém que possa entrar ali. É o mesmo caso da Bielsa. Se a Casanova estiver jogando, estiver rendendo, olha a linha de passe, olha o time. Jaqueline, Bright, Bielsa. Praticamente é que Bright e Jaqueline seguram esse passe. Então, mas foi o que você falou, depende de como os outros times vão sacar. No jogo... Pega uma Rarimova, uma Polina. Vai sacar vai fazer só a duas? Festa. Não, precisa no jogo contra... Nesse último jogo que o Osasco se classificou para as semifinais, o atacadão joseense, por exemplo, só sacou em cima da Jaqueline e da Bright. A Bielitsa, sendo a pior recepção do time, ela não foi tão caçada ali no saque. Porque é um saque difícil de fazer. Quando você tem 2+1, esse 1... Elas não acertavam a Bielitsa. Não acerta. Porque depende da velocidade, da intensidade do saque, da posição que você busca para sacar. Né? Kaká, pensando em seleção, Bielitsa poderia melhorar esse passe para tentar uma vaga na Sérvia, porque como oposta tá difícil tirar a vaga da Boskovic. Eu acho que ela tá de olho na Busa, né? Na Busa. Acho que Mihailovic tem a mesma característica de jogo. Acho que a Mihailovic eu não tiro. Agora, uma linha de passe com Bielitsa e Mihailovic, aliás, um trio de atacantes, Bielitsa, Mihailovic e Boskovic, torna essa Sérvia ainda mais imparável. Boskovic, que acabou de ser eleita pela CHEV, a jogadora do ano lá na Europa. Mais um título que ela ganhou. Acho que ela não deve, a prateleira dela deve ser absurda, assim. Ela ganhou de melhor jogadora no feminino, masculino foi Uros Kovacevic. Fez um puxadinho só para os troféus. O melhor técnico do ano no masculino foi o Slobodan Kovac, por causa da conquista com a Sérvia no Campeonato Europeu. E no feminino, Massimo Barbolini, que ganhou com o Novara a Champions League. E o que foi legal nessa premiação foi que eles também deram um prêmio especial para Piccinini, pela carreira vitoriosa dela. Conjunto da obra. Outro time que promete, a gente colocou só 3 aqui, mas teve dificuldade de escolher entre elas, né, Kaká? Porque tem um banco fortíssimo. Está muito parecido com o de Osasco, né? 2 jogadoras que a gente não pode de maneira nenhuma desconsiderar na qualidade da recepção e uma que é mais ataque do que passe, né? Que é a Braylen Martinez. A Braylen é a grande novidade, né? Um investimento aí do Praia numa jogadora alta, de enorme capacidade de ataque. E eu acho que é uma composição também bem poderosa, né? A Sueli, a Fegaray, que a gente pode colocar na mesma situação da Jaqueline, da importância da recepção para o Praia, e a Braylen, que é uma jogadora de ataque. Ela não vai ficar responsável por grandes fatias da quadra, mas tem que compor, né? E a gente tem lá no Praia Clube, de saída, Fawcett e Monique. Acredita que a Martinez poderia também ser deslocada? Seriam 3 jogadoras disputando essa vaga na saída? Não precisa. Acho que não precisa, não é o caso. E aqui no Praia a gente tem ainda, que não tem a fotinho delas aqui, mas elas também compõem esse time, Pridaroit, Michele, que é uma jogadora que se a recepção aqui não der certo, ela sempre está ali disposta a ajudar. Eu acho que o Praia e o Osasco, falando em elenco, assim, em reservas e titulares, são os 2 times mais equilibrados. Porque a gente também lembra que aqui o Osasco tem a Ellen Braga, tem a Vanessa. Sim. O SESI Bauru também tem algumas opções, mas eu acho que de qualidade são os 2 times mais fortes, sim, falando em recepção.
E aqui a Michelle pode entrar muito bem no lugar de uma Braille no fundo de quadra para acertar, pá, né? E não é uma jogadora também que vai dar prejuízo, vai passar só no fundo de quadra. Pode passar na rede. A Michelle tem habilidade impressionante também. Kaká, qual que é o grande desafio do Paulo Coco com um timaço desse nas mãos? É a gestão de pessoas? Qual que é o grande desafio de um técnico quando você tem tantas estrelas com você? Gestão de pessoas sempre. Sempre. Você pode ter o pior time da Superliga ou o melhor. Você vai ter que ser um bom gestor de egos. Mas eu acho que vai ser fazer jogar do começo ao fim. Para mim, é o grande time. Porque a gente lembra até que na temporada passada tinha o Minas como grande time, mas também o Praia não ficava muito atrás. E o Praia não conseguiu ter os resultados que o Minas teve. Nós tivemos um trabalho do Lavarini que saiu da curva, né? O que ele fez ali no Minas foi impressionante. Agora o Praia, eu acho que esse ano de elenco é o melhor. É o time a ser batido. É o time a ser batido, é o melhor elenco. Ele tem várias opções, ele tem como mudar o estilo de jogo, ele tem como reforçar a recepção, reforçar o ataque, melhorar o bloqueio. O Paulo está com um belo elenco. Um belo elenco, e é legal também que a cidade de Uberlândia tem apoiado muito vôlei, muitas competições lá. A seleção jogou o pré-olímpico lá, agora vão ter as disputas de Supercopa. Aquele sabiazinho é pequeno para o quanto eles gostam. É uma cidade que tem se desenvolvido mais e mais e mais em cima do vôlei. E aí eu gostaria de fazer uma homenagem. Prestar uma homenagem aqui ao Spencer, que hoje é assistente de Osasco. Começou esse projeto. Ele que é responsável por começar a estruturar todo esse o Praia Clube como é hoje. E a gente fala tanto desses times novos que surgem, dos grandes investimentos, às vezes eles vêm com um grande patrocinador, pegam todo mundo do mercado, encarecem o mercado, né, porque vem pagando altos salários, e a gente vê um exemplo do Praia Clube que começou pequenininho. Nos primeiros anos nem entrava nos playoffs, depois começou a entrar nos playoffs, disputar quinto lugar, e hoje disputa título brasileiro, título mundial. A gente conversou com o Paulo Coco na festa da Superliga, ele até brincou que o grupo que eles caíram no Mundial de Clubes, assim, não dá nem para dormir direito. E aqui, ó, uma jogadora que vai precisar o tempo todo se superar é a Sueli, né? Porque a quadra vai diminuir, ou melhor, a quadra vai aumentar para ela vai precisar muitas vezes cobrir a Braille e vai sofrer, hein? O rendimento dela vai determinar essa qualidade da linha do passe. Kaká, por que no feminino, no vôlei feminino, a gente não vê tanto essa questão dos times colocarem 4 jogadoras na linha de passe? É muito difícil ver isso. Muito difícil porque a maioria dos saques no feminino são do tipo flutuante. E aí o flutuante é só quem é especialista mesmo para receber. O Márcio Brito está falando assim, Kaká e Vanessa, gostaria que vocês fizessem um dia um tema muito importante sobre a base dos times da Superliga, que ao meu modo de ver é o maior problema do vôlei brasileiro a médio e longo prazo. Topa essa, Kaká? Opa, é o tema que eu gosto. É o tema que você gosta. Teve gente aqui perguntando da seleção também. Luiz Fernando, qual é a posição que a seleção feminina carece mais hoje? Pontas. Pontas. Ele até já respondeu, ele falou, eu acho que são as pontas. Sim. É uma posição que a gente já teve grandes nomes e hoje a gente sofre um pouquinho, né? Então, falamos de Praia, agora vamos para outro time que se fortaleceu bastante. Também tem um banco importante aí. Então, a gente tem a Tiffany, a Sara e a Tássia de líbero. Então, a gente colocou aqui a Sara, né? A americana. Mas tem Gabi Cândido. Tem a Gabi Cândido que talvez pegue o lugar dela, né? A Sara foi contratada muito mais pela qualidade de recepção do que pela parte ofensiva. Eu fiz, enquanto eu estudava essas composições, eu fui atrás da estatística dela e realmente ela recebendo é um negócio impressionante. Mas de ataque ela chegou a ter jogos com 17% de aproveitamento. Tá? Ou seja, quase nada. O SESI Bauru, ele tem essa característica que você já falou, Kaká, sobre ser um time mais europeu, de ataque mais pesado. Neste caso, a importância da Sara para conduzir essa recepção junto com a Tássia, eu acho que o Anderson
pensou nisso quando trouxe a Sara. Sim, pensou nisso. E pode ter a Gabi Cândido também, se for o caso, ou a Sara, se a Sara ficar no banco, de entrar no lugar da Tiffany, essas três revezarem de acordo com a necessidade da partida. A Tiffany não é uma jogadora tão segura na recepção, então vai ocupar com certeza um espaço mais reduzido e fica a cargo das outras duas dar conta desse recado. Aqui vai ser o mesmo caso de Osasco, É engraçado, a gente tem uma característica que está se predominando nesses times. Como está acontecendo com algumas seleções também. Jogadoras de muita força, mas sem a mesma qualidade no passe. Será que aqui a gente vai ter uma quadra menor para a Tiffany também? Sim, com certeza. A Tiffany vai ficar mais na responsabilidade de dividir com a Polina as bolas mais difíceis. Talvez seja até o caso, Cacá, dos times começarem a treinar mais esse saque numa quadra mais reduzida, para buscar a Bielitsa, para buscar a Tiffany Martinez. Sim. Ou optar pelo viagem, porque no viagem não dá para você receber em duas. Você tem que abrir mão de uma terceira jogadora. E aí elas ficam mais expostas. Vamos observar se a gente vê mudanças aí na estrutura dos times na hora de saque e de recepção. São Paulo, Barueri, aí um time mais jovem. O Zé Roberto fala tanto sobre esse sonho dele de construir o Clube Brasil em referência ao Clube Itália, esse projeto super de sucesso lá na Itália, né, que aposta nos jovens talentos. Então a gente tem Mayra, que jogou pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos, é uma jogadora mais de recepção, aqui também é o mesmo caso, uma jogadora mais de força ofensiva, Tainara, e a Niemi de líbero. Eu acho que vai pecar essa linha de recepção aí de Barueri em alguns jogos por causa da inexperiência, né? São jogadoras que não estão acostumadas a serem titulares o tempo todo de uma equipe desse nível. Então pode pesar, pode sentir bastante o time de Barueri. Não estou falando que não sejam jogadoras talentosas, né? Principalmente Tainara e Mayra. A Mayra teve oportunidade esse ano na seleção brasileira. A Tainara menos do que eu esperava, talvez pela idade, né? Bem jovem, 19 anos. Mas é uma jogadora em evolução, mas que vão sentir o peso de jogos mais difíceis, sem dúvida. Aqui é um time que tem uma média de idade de 20 anos, né, mais ou menos nessa casa. Você acha que leva quanto tempo para elas ganharem essa maturidade? Uns 10 anos. Então, torcida do Barueri. Quando chegar com 30, tá no ponto Se bom. continuar essa filosofia de se apostar nos jovens valores, vai ter que esperar aí um tempinho para ver o time disputando o título. Eu não sou muito favorável a essa criação de times exclusivamente juvenis, né? Eu acho que tem que mesclar. Eu acho que tem que ter oportunidade de fazer com que elas joguem com... Imagina ela jogando do lado de uma Sheila, do lado de uma Fabiola, do lado de uma Mara, né? Que são jogadoras mais experientes. Elas vão evoluir muito mais do que jogando com quem elas sempre jogaram. Cresceram desde os 13 anos jogando com ela, levantando a mesma bola. A possibilidade de evolução é menor, ao meu ver, apesar de muita gente defender esse modelo. A Tainara que vai ter a primeira grande chance também de disputar a Superliga como titular. Ano passado o time do Barueri tinha medalhões, né? Então as jovenzinhas não tinham tantas oportunidades. Ela até jogou alguns jogos, mas agora ela vem como uma das estrelas do time, até por ter passado pela seleção adulta. Essa responsa aí é sempre importante de adquirir. Agora Minas, que está gerando alguma discussão, porque a gente teve uma troca importante de ponteiras, vieram a Costa e a Americana, e a líbero, a Leia, que permanece no time. Então, aí, que quem falou que eu estou torcendo para o Minas, né? Eu faço só comentários, eu não torço para ninguém, e a minha análise vai ser um grande ponto de interrogação em relação ao campeão brasileiro. Eu não sei se o investimento do Minas vai dar certo, né? Trazer essas duas ponteiras absolutamente novas no cenário brasileiro. A McClendon, a Deja McClendon, ela jogou a segunda divisão do campeonato italiano. Eu também fiz uma análise das atuações dela. Não é uma jogadora que se destaca, é uma jogadora que muitas vezes teve dificuldade, principalmente nas finais,
da segunda divisão, né? Nos jogos que poderiam classificar o time dela para A1. Ela não foi bem, foi para o banco. A Costa ficou muito tempo no banco, na reta final do campeonato da primeira divisão, que ela defendeu o Bérgamo, né? E não sei se elas vão segurar o Rojão não, Vanessa. A gente tem aqui a Leia, uma das melhores líberos do Brasil, mas que vai ter sérias dificuldades em conseguir equilibrar essa linha de passe. Aqui no caso, Cacá, vai ser um desafio tanto para a Leia, até porque as duas, vai ser a primeira Superliga das duas, sim, isso pesa bastante, como que elas vão se comportar, se adaptar. Não são jogadoras que se destacaram em ligas de fora, exato, não se destacaram na seleção do país delas. Exato, perfeito. E a gente lembra que o Minas tinha a Gabi e tinha a Natália. Para substituir essas duas atletas, tinha que vir jogadoras de mais peso. Eu até refiz aí minhas projeções. Eu não acho que o Minas possa brigar pelo título, não. Eu sei que eu vou deixar muita gente brava, mas eu tenho que fazer aqui meu papel de analista. Eu coloco um grande ponto de interrogação na possibilidade do Minas brigar pelo título. Você acha, Cacá, que nesse caso o Minas pode até fazer contratações durante a temporada, já que a janela vai estar aberta? Talvez sim, aproveitar aí o início de temporada, fazer uma avaliação, se tiver grana no caixa, talvez tenha que fazer algum investimento. E aqui no Minas, o Minas trouxe para essa temporada a Cassiele, que estava no Sesc Rio de Janeiro, que também tem mais qualidade no passe, de repente talvez já prevendo. Cassiele, exato. Mas também vai ser novidade para a Cassiele segurar um time do Minas como titular. Ela que jogou até com alguma regularidade no Sesc Rio de Janeiro por conta do passe, da melhor qualidade do passe. Mas não como titular. Mas não como titular. É diferente você entrar para resolver um problema, é diferente você estar o tempo todo resolvendo o problema. Aqui então a gente tem uma incógnita. Sim. Como já falamos. Muito grande. E a gente lembra da incógnita também das opostas. Então, Minas é um time de incógnitas. Sim. Um técnico novo, manteve Macris, manteve Leia, trouxe Thaísa, que fez uma boa Superliga pelo Barueri. Então, e o que você poderia também falar, Vanessa? São duas jogadoras jovens, pode ser que melhorem, que cresçam. As duas têm 27 anos, já rodaram o mundo todo. Nada. E a outra ponteira do Minas é a Lana, que jogou também os Jogos Pan-Americanos de Lima, mas também sempre na condição de reserva. Sim. Uma aposta, uma incógnita, incógnita com Bruno Honório, com Sheila, com as ponteiras. Com Macris. A torcida do Minas vai precisar ter paciência nessa temporada. Depois da temporada dos sonhos que eles tiveram, com técnico também que vem do vôlei europeu, primeira vez também no Brasil. Também. Quando um técnico é gringo, Cacá, eu imagino que seja muito difícil ele estudar os times, porque ele não conhece as jogadoras. Aí, parte do zero, né? Aí precisa ter a comissão técnica bem parceira ali para ajudá-lo. E é uma outra realidade, né? Uma outra cultura. A adaptação não é fácil assim, não. O Vôlei Passion tá falando. Macris tem que jogar com as duas centrais, Thaís e Gataz. Eu acho que Thaís e Gataz vão ser o grande desafogo da Macris. Essa temporada se o passe chegar, se não chegar... Senão não tem central. Né? E também duas interrogações, né? A Carol fez uma temporada espetacular, depois de muito tempo também brigando contra contusões, só que ela está já com uma idade, né, avançando. A Thaísa tem os problemas dela de cirurgia, os cuidados, e elas precisam realmente poder colaborar com o passe na mão, senão vão só colaborar com bloqueio. Temos algumas divergências aqui em relação à nossa audiência. Ótimo. Iago Porto está falando que a melhor linha de passe é do Osasco, enquanto David Souza falou que é a do Rio. De longe, ele ainda frisou. Isso mesmo, é aí que a gente gosta. Para você, Cacá, qual que é o time mais equilibrado? É o Praia Clube. Praia Clube. E a gente já falou sobre isso, sobre possibilidades dos times disputando o título. Você tiraria o Minas, colocaria como quarta, quinta força. Eu coloco... E subiria Osasco, subiria a SESI. Eu coloco o SESI e o Praia com os elencos mais fortes para brigar pelo título. E depois eu deixo aí os outros brigando, esses que a gente analisou.
Caio Almeida está falando sobre isso. Praia ou SESI ganham essa Superliga. Eu acho que são as duas equipes mais fortes, mas não dá para a gente também cravar uma semifinal aí contra Sesc Rio, contra Osasco, se o Osasco encaixar, se o Sesc conseguir também, a gente sabe da capacidade do Bernardinho, conseguiu montar o time, está redondinho, não tem como os outros times explorar algum problema, aí, semifinal não tem, pode virar tudo de ponta cabeça e ter Rio e Osasco outra vez disputando a final. O Sesc, tudo sistema S, né, Kaká? É. O Sesc que várias e várias temporadas nunca teve o melhor time no papel, tinha até jogadoras bem abaixo dos elencos mais milionários e sempre chegou e às vezes ganhava. Sim, às vezes não, ganhou. Sim. Muitas Superligas, então não dá para descartar nunca. Não dá. A gente faz projeções, ideias, né? Mas longe de poder acertar sempre. Outro dia eu vi um comentário aqui na live, acho que foi no nosso último programa, que um internauta comentou assim, depois que o Sesc fez naquela final de Superliga em 2012 e 2013, depois do que eles fizeram, eu não duvido mais nada. Era Rexona ainda. Era Rexona, o Osasco, que tinha base bicampeã olímpica, estava ganhando de 2-0, estava ganhando o terceiro set, Rexona virou, ganhou o terceiro, ganhou o quarto e ganhou o quinto. Foi uma das finais assim mais, acho que quando a gente lembra de clássico Osasco e Rio, esse é um dos jogos mais lembrados pela torcida. Kaká, então a gente falou de linha de passe, dessa estrutura dos times, falamos de opostas. No programa que vem vamos falar de centrais e levantadoras. Perfeito. Vamos analisar então as levantadoras e as centrais, como que elas se encaixam nesse time. Aqui a gente talvez tenha uma Cris correndo mais pela quadra, um pouco mais descabelada aí para suprir essa deficiência da possibilidade, né, que a gente enxerga da linha de passe do Minas. Mais alguma consideração, Kaká? Não, acho que o que falta, a gente tem uma audiência muito bem informada e tem opinião forte, e eu sei que eles vão complementar essa nossa ideia. E o Eri aqui está perguntando, Eri Araújo, se essa caneca que a gente usa, a canequinha, vamos brindar, Kaká, mais uma segunda-feira, mais uma semana. Se a canequinha vende na loja, vende lá, Eri, na loja.saqueviagem.com.br.